tenha esse tamanho, né? Que a gente tenha vindo para a avenida com um número tão significativo de pessoas. Eu falei para a Moniz que eu esperava que o culto hoje fosse assim, bem econômico, né? Poucas pessoas. Porque a gente antecipadamente teve notícia que muitas famílias tinham viajado, então a gente imaginava que a gente ia ter só uma fileira de cadeiras aqui, um pequeno bate-papo, uma troca de ideias a respeito do nosso tema de hoje. E fico muito feliz, muito entusiasmado que eu fui frustrado, que a minha expectativa foi frustrada e a igreja está cheia. Sejam bem-vindos e vamos aproveitar esse domingo de carnaval. Eu não sei se ficou faltando um pedacinho aqui da abertura do culto, que foi cantar os parabéns para o pastor Bosco. Vai ser no fim? Já está preparado isso aí? Que bem a surpresa. Esquece o que eu falei, viu, pastor Bosco? Esquece. Exatamente, é para o casal. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema aqui que para muitos de nós pode parecer controverso, mas o Jefferson puxou bem essa abertura aqui do nosso ano, o ano da Sal da Terra, que é um ano dedicado a ir em direção à plenitude. E não tem como nós caminharmos em direção à plenitude sem parar, olhar e analisar alguns pontos da nossa caminhada que ao longo da nossa vida a gente vai simplesmente passando batido. No primeiro domingo do ano, eu fiz uma pregação sobre ressignificar alguns pontos da nossa caminhada. E a Moniz tem acompanhado que essa pregação assim, tem mexido muito comigo, tem conversado muito comigo. Eu tenho gostado muito de voltar nessa pregação, porque percebo que a gente erra ao dar determinados significados para os eventos que acontecem na nossa vida, quando a gente se acha no propósito de Deus. E hoje eu queria ressignificar com vocês mais um conceito que às vezes a gente usa distorcido, que é o fracasso, a percepção do fracasso. Antes da gente começar a ir ao encontro dessa palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos aí, se concentrasse na sua vida e fizesse uma pequena reflexão de por que você está aqui no domingo de carnaval de 2019. Feche seus olhos e tenha uma conversa com você mesmo aí. Estou aqui no carnaval de 2019. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, Pai? Nós te agradecemos, ó Senhor, essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos como família, como assembleia, como comunidade do Senhor. Temos certeza também, Deus, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui e também para aqueles que não puderam vir, ó Deus. Senhor, muitos de nós não desejamos, historicamente não desejamos estar aqui nesse momento, mas o Senhor nos fez, nos conduziu e nos colocou aqui. É porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Que o Seu Espírito Santo nos aconselhe, que temos os corações e mentes abertos para escutar e para assimilar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente vem aqui pregar, a gente estuda bastante. Pastor Landes, Pastor Luciano sabe disso, que a gente fica tomado aí de reflexões por um longo tempo. E aí a gente vem com uma expectativa muito grande de que um grande número de pessoas aproveite a mensagem. Mas às vezes Deus escolhe um só para aproveitar a mensagem dentro de uma assembleia, porque Ele faz do jeito que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, então Ele faz do jeito que Ele quer. Então se dê ao luxo de ser essa única pessoa que vai aproveitar a mensagem. Amém? Coloque no seu coração essa vontade. Eu estou aqui para aproveitar a mensagem. Deus vai falar comigo hoje. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui vazio. Amém. E eu começo perguntando de maneira muito óbvia, né? Alguém aqui já teve um grande episódio de fracasso na vida? Pode levantar a mão, sem vergonha, porque eu já tive. Alguns, né? Muitos fracassos. Luciano já dividiu conosco aqui grandes fracassos da vida dele, dentre os quais a falência, né, Luciano, que trouxe a ele um grandíssimo aprendizado. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu fui levado a esse tema a partir da reflexão do Evangelho de Marcos. Estava lendo o livro de Marcos e me deparei com o seguinte versículo:
Por favor, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Faça esse exercício, abra sua Bíblia, manipule ela se ela for digital, faça anotações, tenha intimidade com sua Bíblia. Faça uso desse instrumento que alimenta a sua vida espiritual. Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, 7. Marcos 16, 7 diz o seguinte: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. É uma passagem que eu já li inúmeras vezes, certamente dezenas, talvez centenas de vezes, e nunca tinha me atentado e a Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, e aqui na passagem nos dá a impressão de que ele estava fora dessa pleiade. Ide, dizei aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e a Pedro, como se Pedro não fizesse parte desse time. E aí eu fiquei intrigado com isso aqui. Eu falei, mas por que Pedro está sendo incluído aqui de maneira tão destacada? E aí fui voltar nos versículos anteriores, e aí o capítulo 14 me disse por que aqui o anjo incluía Pedro nessa anunciação. Porque vocês sabem da história, né? Cristo conduziu maravilhosamente a última ceia, e depois da última ceia ele foi para o momento da traição e o momento do flagelo. Ali mesmo ele já havia anunciado para Pedro que Pedro fracassaria no propósito dele. Pedro seria um fracassado. Pedro negaria Cristo por 3 vezes. E Pedro, sanguíneo, cheio de energia, disse: jamais eu farei isso. Eu não te negarei. Pode ser que todos os outros o neguem, mas eu não vou te negar. E Cristo, com muita serenidade, falou para ele: antes que o galo cante 2 vezes, você 3 vezes terá me negado. E assim exatamente aconteceu. Perguntaram a ele se ele conhecia Jesus, que estava sendo, que já havia passado pelo processo penal acusatório, né, Lanes? Já havia passado pelo processo. Ele se negou, falou: não, eu não conheço, nunca tive parte com esse. E realmente, antes que o galo cantasse, ele negou Cristo por 3 vezes. E ali a gente imagina que a missão dele houvesse acabado, né? A missão como discípulo houvesse acabado, porque se um dos primeiros, aquele que Jesus sempre conversou com ele, sempre chamou na intimidade, aquele que sempre gozou dos melhores momentos com Jesus, o negou por 3 vezes, qualquer um de nós imaginaria que a carreira dele estava encerrada, que havia fracassado. Mas aí Cristo nos mostra como Ele nos trata nos nossos fracassos, especialmente nos nossos fracassos diante da palavra. Ele vem e fala, chama todos, inclusive aquele que fracassou, venham até mim, que eu quero me apresentar a Ele agora de maneira gloriosa. E aí, através desse e a Pedro, eu fui fazendo algumas reflexões sobre o fracasso. E descobri coisas maravilhosas, né? Deus me revelou coisas maravilhosas sobre o fracasso. E a primeira delas é que creio que muitos de nós que estamos aqui só estamos porque tivemos consciência do nosso fracasso. Em algum momento da vida, eu e você estivemos diante de uma situação dura, difícil, que nos levou à realidade que somos falíveis e que precisamos de algo que é muito maior do que a nossa finita essência humana. E nos decidimos por Deus e aceitamos a Cristo. Então a nossa percepção de fracasso nos traz aqui para essa assembleia. Se eu não tivesse percepção do meu fracasso, se eu fosse autossuficiente,
eu não precisaria de Deus. Eu seria o meu Deus. Se eu não tivesse a consciência do meu fracasso, enquanto natureza humana, eu não estaria aqui. Mas graças a Deus Ele me dá essa noção. Graças a Deus Ele coloca em mim esse bom senso de que sim, eu sou um sujeito muito suscetível ao fracasso. E por isso eu tenho que estar aqui com vocês, caminhando lado a lado, sendo ensinado, sendo exortado, sendo encorajado por cada um de vocês, pela vida de vocês, para que eu não fracasse. Amém? Um outro ponto maravilhoso que me veio revelado é que o fracasso ele vem às vezes para mudar a nossa natureza. E aí eu tomo como exemplo a história de Saulo, que veio a ser Paulo. Saulo era um homem legalista e um perseguidor daqueles que já anunciavam a boa nova, já anunciavam as verdades que Jesus tinha trazido. E aí ele, tomado por essa vaidade de perseguir aqueles que já anunciavam a boa nova, tomou uma série de cartas e foi para Damasco para perseguir os cristãos e prender esses cristãos. A missão dele era muito clara: vou até Damasco, aqueles que eu achar eu vou prender e vou levar a julgamento. Só que no meio da jornada ele fracassou, e fracassou de maneira maravilhosa. Ele estava no meio da jornada e sobre ele veio uma luz que o cegou literalmente, o deixou atônito, e junto com essa luz uma voz: por que você me persegue? Ele perguntou: que voz é essa? O que significa isso? E ali Deus se apresentou a ele, Cristo se apresentou a ele. A partir de então a natureza de Saulo se converte para uma natureza maravilhosa, e o maior anunciador do Evangelho dentre todos, na minha opinião, o maior anunciador, justamente porque ele faz algo que naquela época não era comum. Ele inaugura o ensino à distância, né? Muitos dizem que Paulo é o pai do ensino à distância, mas é isso verdadeiramente que ele faz com aquelas cartas maravilhosas. Ele sofreu uma transformação, a essência dele foi convertida. Não fosse esse fracasso, o fracasso dessa missão, ele continuaria. E não sei se hoje teríamos a igreja que temos, mas ele precisou passar por esse momento de prova. Também entendi que fracasso é filtro, é peneira. O fracasso diz claramente quem está num propósito ou quem está tomado apenas por uma leve vontade. É diante do fracasso que você reconhece aquele que está determinado em ir até o fim, porque reconhece nisso um propósito, ou aquele que foi apenas incentivado, estimulado e encorajado por outro, e aí, diante do fracasso, perde a visão, perde a compreensão do seu papel, da sua importância, e vai adiante. E aí eu tomo como exemplo uma passagem muito conhecida de todos nós, que está em Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6, quando Jesus, depois de haver pregado para algumas pessoas que estavam a alguma distância dele no barco, já era avançada, o dia já estava anoitecendo, e aí as pessoas naturalmente vão ficando com fome e não tinham que ser servido, e os pescadores que ali estavam, inclusive Pedro, já tinha feito várias tentativas de pescar alguma coisa para se alimentarem e não tinham conseguido, de maneira que já tinham recolhido as redes, inclusive lavado as redes. E aí Jesus entra no barquinho, todo tranquilo, e fala: vá até aquele ponto ali e jogue sua rede. E aí Pedro respondeu para ele: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, fracassamos, sistematicamente fracassamos, não tivemos êxito, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, estou no teu propósito. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Eu conheço algumas histórias de gente que persistiu e que o momento de virada foi superabundante. Foi muito maior do que a estimativa, do que a expectativa. Mas triunfa aquele que permanece no propósito. E o propósito tem que ser dado por Deus. Você e eu temos um propósito linear na caminhada cristã. Propósito linear. Cada um tem uma missão, mas todos nós temos um propósito, e esse propósito é bem claro.
Nosso propósito é fazer discípulos, batizar esses discípulos e ensinar a palavra do Senhor. Esse é o propósito para a sua vida e para a minha. Você entrou aqui ontem, você vai entrar aqui daqui a 2 meses, daqui a 5 meses, e esse propósito não muda. Agora, de tempos em tempos, Deus te dá uma missão específica para que você cumpra. Amém? E muitas vezes o fracasso também é livramento. E aí eu tomo um outro grande herói bíblico como exemplo, que foi José do Egito, que logo cedo recebeu de Deus o dom de sonhar com o futuro, de antecipar o futuro em sonho, ainda que simbolicamente, ainda que de maneira criptografada aos dias atuais, né? Os sonhos dele eram criptografados e ele também tinha o poder de decriptar outros sonhos, mas ele recebeu desde muito cedo o dom de sonhar com o futuro. Só que como jovem ele não soube administrar esse dom, fez desse dom a atração da inveja para cima dele, e os irmãos não suportaram conviver com aquele indivíduo que tinha sonhos privilegiados e o venderam como escravo. Imaginem o fracasso de ser tratado como uma coisa pela sua família. Imaginem a ideia de fracasso de estar no seio que deveria fluir amor e ser vendido como um bem, como uma propriedade. Mas foi esse fracasso que fez dele um grande governante do Egito. Eu tenho um outro, esse é um exemplo do Antigo Testamento, mas eu tenho um outro exemplo também do Novo Testamento. Está aqui na minha frente, ó, Monize. Quem já ouviu o testemunho dela, sabe que nós passamos por momentos muito interessantes na jornada até a aprovação do concurso para a magistratura. E um dos pontos marcantes dessa jornada foi um grande fracasso. E esse fracasso nós entendemos claramente, não naquele momento, mas hoje, que foi livramento. Que ela não estava preparada para exercer o papel que Deus tinha para ela dentro da magistratura, assim como ela exerce hoje. Assim como ela, não só atuando na vida das pessoas no processo judicial, mas também no processo celestial, é uma representante do reino, porque hoje ela tem consciência que não foi pela força nem pela capacidade dela, era o propósito do Senhor. É muito bonito esse testemunho, especialmente para as mulheres, porque tem uma jornada muito cativante para o universo feminino. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo. É muito, muito, muito interessante. Às vezes o fracasso também, Jefferson, é um passaporte para o sucesso. Olha que coisa ambígua, né? Olha que dissenso, que contradição. Tem um artista, um ator, que eu sou fã dele, porque quem é da minha geração deve lembrar do Indiana Jones, que é o Harrison Ford. O cara é craque, galã, faz filme bom e tal, talvez sumido aí, mas o cara é muito bom. E aí eu fui dar uma olhada na história dele, na biografia dele. Falei, será que esse cara colheu algum fracasso? E para minha surpresa, a jornada dele começou com um grandíssimo fracasso. Ele fez um filme no qual ele era um trapaceiro e galã ao mesmo tempo. E o filme foi pífio de bilheteria, foi uma negação. E é claro que ele não foi convidado a fazer outros, né? Ele tinha esposa e 2 filhos, e o que lhe sobrou foi trabalhar como carpinteiro. Trabalhando como carpinteiro, fazendo estruturas, etc. Convidaram ele para trabalhar nos estúdios de George Lucas, fazendo maquetes de estúdio. Conversando com ele ali, George Lucas, que alguns de vocês já fecharam a chave aí, né? O cara que dirigiu Star Wars, viu nele um grande potencial e deu para ele um papelzinho simbólico que foi do Han Solo. E foi ele que começou a grandíssima carreira do Harrison Ford. Começou de verdade, né? Então, a partir de um fracasso, ele foi levado, assim como você e eu, a mudar um pouquinho a estratégia. Bom, como ator não está dando, mas eu preciso alimentar 2 bocas aqui, deixa eu ser carpinteiro, mas eu vou ser o melhor carpinteiro que eu puder e não vou deixar a minha essência de ator.
vou continuar trabalhando com a carpintaria, mas quem olhar para mim vai saber, esse cara é um virador, esse cara é um ator que está passando por um deserto, mas que ele vai triunfar. E foi assim que aconteceu. Quem poderia imaginar, né, que trabalhando como carpinteiro no estúdio, alguém daria para ele um papel importante que transformaria toda a trajetória dele. E da mesma forma, o fracasso pode ser considerado como um virtuoso campo de treinamento. Me recordo aqui da história de grandes homens que, até triunfarem, passaram por longos períodos de provação, longos períodos de prova. Grandes homens no sentido verdadeiro da palavra, porque grandes homens eu não estou trazendo aqui só aqueles que conseguiram dinheiro, aqueles que conseguiram fama. Eu estou trazendo aqui aqueles que conseguiram conduzir uma boa família, aqueles que conseguiram levar a palavra do Senhor, aqueles missionários. Esses são os grandes homens a que estou me referindo. E me refiro também a Paulo, novamente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala exatamente desse campo de treinamento que é o fracasso. Que é quando você se sente fraco, moído pela vida, quando você sente que as suas habilidades não foram suficientes para você levar adiante o seu projeto, o seu propósito. 2 Coríntios 12, de 9 e 10, ele fala o seguinte: que conversando com Deus, ele teve a seguinte resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. É muito difícil, meus irmãos, a gente viver de sucesso em sucesso, de conquista em conquista. É muito difícil. Se alguém tem uma vida assim aqui, louve e agradeça a Deus, mas fique preocupado, porque muito provavelmente você vai passar por um desafio de igual tamanho. A vida se constrói de capítulo em capítulo, de glória em glória, mas com muita batalha, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. E o que nos diferencia de qualquer outra pessoa que passa por dificuldade é que nela nós louvamos e agradecemos, porque temos certeza que estamos sendo ensinados, estamos aprendendo, justamente para ministrar sobre a vida de outros. Fracasso é também um lugar de construção de notáveis. Eu tenho no post que eu fiz para distribuir para a igreja, eu coloquei ali a figura do Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Jefferson já morou lá, sabe o quanto ele significa para aquela nação. Simone Luciano também tiver uma ligação com o tempo lá, sabe o quanto ele significa para aquela nação. Ele simplesmente atravessou uma guerra civil e fez a libertação dos escravos. Simplesmente isso. Mas eu vou contar rapidamente aqui para vocês a sinopse da vida dele. A quantidade de fracassos que ele colheu, que ele reuniu até chegar nesse ponto. Em 1919, a sua família foi despejada e ele foi obrigado a trabalhar construindo cercas. Não foi dando aula, não foi palestrando, foi construindo cercas. Quem convivia com ele dizia que ele tinha os braços fortes e muita gente o provocava para a briga porque sabia que ele era bom de braço. Mas o braço dele era forte porque ele era construtor de cerca. Em 1831, ele abriu alguns negócios e fracassou. Em 32, concorreu à Câmara dos Deputados em Illinois e perdeu. Em 32 também perdeu o emprego e mais tarde, no mesmo ano, decidiu estudar Direito, mas teve a sua inscrição rejeitada. Outro fracasso. Em 33, pediu dinheiro emprestado ao amigo e passou 17 anos pagando essa dívida. 17 anos. Em 34, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 35, ficou noivo. Maravilha, conquistou alguma coisa. A noiva o deixou e ele ficou desconsolado.
sofreu colapso nervoso que deixou ele de cama por 6 meses. Em 1838 concorreu à presidência da Câmara. Agora, né? Foi derrotado. Em 1840 tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu novamente. Em 43 concorreu ao Congresso. Agora só pode ter dado certo, né? Perdeu novamente. Em 46 concorreu ao Congresso outra vez e agora venceu, abrindo finalmente o caminho para Washington. Em 48 disputou a reeleição e perdeu. Em 49 tentou um emprego no cadastro público de terras e foi recusado. Em 54 concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 56 candidatou-se para vice-presidente na convenção nacional do seu partido e recebeu menos de 100 votos, ou seja, perdeu também. Em 1860 decidiu disputar a presidência. Responda com franqueza: quem de nós aqui, depois de tantos fracassos, teria a audácia de concorrer a presidente? Ele decidiu disputar a presidência, venceu e se tornou um dos maiores e extraordinários homens e líderes que a nossa história conheceu. O fracasso é ou não é um estágio de treinamento muito forte para a formação do indivíduo. E agora eu falo especificamente para você que é pai e que é mãe. Dê ao seu filho tudo o que ele quer. Não deixe ele fracassar em nada. Em nenhuma balinha. E você estará criando um fraco. Dê ao seu filho o mínimo, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa criar as aptidões dele, para que ele tenha o suficiente e corra atrás dos seus ideais. E esse mínimo, naturalmente, eu estou falando da